É muito esquisito que o conceito de imperialismo tenha sumido, assim, dos manuais da esquerda ou do vocabulário, justamente a partir da década de 80, que é quando mais o imperialismo fez tragédia no nosso processo de desenvolvimento autônomo latino-americano, principalmente. Eh, Até o final da década de 70, o Brasil ainda experimentava, sob todas as os limites, né, que existiam, inclusive de estar sobre uma ditadura, mas ainda experimentava uma certa leniência do imperialismo norte-americano sob a sua dinâmica interna. Então, o Brasil estava fazendo um monte de empresa estatal, tinha pleno controle sobre a sua política econômica, era uma ditadura militar intervencionista, né, industrialista, teve durante muito tempo uma política não alinhada, inclusive, né, até terceiro-mundista, e então pôde viver uma relativa autonomia com relação à intervenção do imperialismo, em que pese o golpe ter sido uma grande intervenção, mas muito maior do que vive hoje, por exemplo. E inclusive, passando por um processo de tanto avanço tecnológico que disputava mercados, né, estava disputando inclusive o que viria a ser a própria terceira revolução industrial, né, a gente era líder na indústria naval, na indústria de microeletrônica. Todo esse processo foi radicalmente abortado por uma ação do imperialismo estadunidense de forma completamente unilateral, que foi o que se chama, né, a Maria da Conceição Tavares chama de golpe dos juros. Então, os Estados Unidos vivia sobre uma tensão, né, um questionamento sobre a sua hegemonia, principalmente a sua hegemonia no pós-Segunda Guerra Mundial, uma contestação no campo produtivo, com a grande empresa japonesa e alemã, uma contestação no campo militar, com a perda da guerra do Vietnã, e uma contestação no campo monetário, com o fim da paridade dólar-ouro, né, com o fim do acordo de Bretton Woods, a desvalorização do dólar, e aí chega em 79, o próprio FMI sugere que o dólar deixe de ser a moeda de curso forçado no comércio internacional e seja substituído por uma cesta de moedas. E é aí que o Paul Volcker, presidente do Banco Central americano, resolve dar o golpe dos juros, né, que é triplicar a taxa de juros americana, e isso drena a poupança de todo mundo, isso financia o Vale do Silício, em que pese toda a economia esteja em recessão, e os Estados Unidos conseguem reverter as ameaças sobre a sua hegemonia no campo produtivo, e isso faz com que a América Latina como um todo viva, né, a crise da dívida, se feche, tenha que se fechar para todas as exportações do mundo, inclusive as exportações de tecnologia, né, 10 anos sela um atraso incorrigível na disputa tecnológica e produtiva, isso acabou com a nossa indústria, acabou com a nossa competitividade, e pós anos 90, todo o processo profundamente neoliberal de reorganização sob as bases do imperialismo, agora sem competidores norte-americanos, com o fim das experiências soviéticas, de abertura comercial, financeira, de adesão ao consenso de Washington, de enfraquecimento do Estado brasileiro, e aí, né, a volta dos Estados Unidos, se houve, de certa forma, uma certa leniência com o nosso processo de desenvolvimento, uma ação profunda do imperialismo norte-americano de cercear e acabar com as margens de manobra de que a gente dispôs, vamos dizer, de 30 a 80, quando o imperialismo estava sendo disputado, seja entre as potências ocidentais capitalistas, mas, sobretudo, com a União Soviética no polo socialista. Então, hoje a gente sofre, né, de maneira brutal, tanto pelo profundo atraso que a gente passou e o processo de desindustrialização e depois toda a agenda neoliberal patrocinada pelo imperialismo estadunidense, seja pelas ações concretas, né, de espionagem, patrocínio de golpes, e todas as ações que eu citaria a Lava Jato, inclusive, que hoje, né, não é mais teoria da conspiração, mas uma ação no campo jurídico que não só teve efeito de retirar uma presidenta de centro-esquerda da presidência da República, mas de impor uma agenda de retrocesso em termos de política econômica.
Então, o teto de gastos, toda a criminalização da política, do gasto público, das empresas estatais, essa agenda fiscalista que atende a uma fração burguesa muito específica, tem na agenda e na ação do imperialismo estadunidense um dedo bem grande, né? E isso porque a gente tentou fazer coisas muito pequenas, né? Então, Venezuela, Cuba, Bolívia, outros países que ousaram fortalecer os seus estados nacionais, né? Nem estou dizendo ações de enfrentamento ao imperialismo, mas de fortalecimento dos seus próprios estados e das suas políticas de caráter autônomo, sofrem embargo, né, tentativas de desestabilização, tentativa de invasão, mostrando, né, que o imperialismo não poupa esforços em cercear qualquer país que tente fazer uma política de não alinhamento ou mesmo de autonomia com relação ao processo de subserviência